Então nós temos o Código de Trânsito Brasileiro, que fala sobre a sinalização de trânsito, e temos o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, o volume que fala sobre a sinalização vertical, especificamente sobre as placas de regulamentação, que é o que nós vamos falar agora. A sinalização vertical é um tipo, ou seja, subsistema da sinalização viária que utiliza de placas colocadas ao lado ou sobre a via. Ou seja, sinalização vertical são placas. Transmite mensagem permanente, eventualmente variável, com símbolos e legendas legalmente instituídas e pré-estabelecidas de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro e com a resolução do CONTRAN. Fornece informação que permite ao usuário adotar comportamento adequado, aumentando a segurança e organizando o fluxo de pedestres e de veículos que estão usando a via. A sinalização vertical, ela é classificada de acordo com as suas funções. Então eu tenho a sinalização de regulamentação, onde o próprio nome já fala, regulamenta as obrigações, limitações, proibições ou restrições no uso da via, cujo desrespeito constitui infração de trânsito. Toda vez que eu desobedeço uma placa de regulamentação, eu estou cometendo infração de trânsito. A placa de advertência, ela alerta sobre situações potencialmente perigosas, como passagens de pedestres, curvas perigosas, situações de desmoronamentos e outras que vai colocar em risco a segurança, sempre que esse perigo não se mostre por si só. E as placas indicativas, o próprio nome já fala, indica direções, localizações, pontos de interesses ou serviços e transmite mensagens educativas para ajudar o condutor no seu deslocamento. Então esses são os três grandes grupos de placas: regulamentação, advertência e indicativas. As placas de regulamentação, elas têm o formato circular, borda vermelha, fundo branco e legenda de cor preta, com exceção das duas primeiras, que já vamos falar por quê. As placas de advertência têm o formato quadrado inclinado, fundo amarelo, legenda ou símbolo e borda preta. E as placas indicativas têm formato retangular e o fundo pode ser azul, verde, branco ou marrom. Depende do tipo de placa indicativa. A placa indicativa é a única que tem subgrupos. Mas nós vamos falar das placas de regulamentação, que, como a gente falou, ela proíbe, obriga ou me restringe o uso da via, e o desrespeito constitui infração de trânsito. Com exceção das duas primeiras, parada obrigatória e de a preferência, a parada obrigatória ela tem 8 lados. Para ser identificada pelo verso, e a de a preferência tem 3 lados, ela é um triângulo de cabeça para baixo. Essas duas placas são as duas únicas placas que regulamentam preferência. Por isso que elas têm um formato diferente. Quando eu desobedeço a placa de parada obrigatória, eu cometo uma infração de natureza gravíssima e a penalidade é multa. Quando eu desobedeço a placa de a preferência, a infração é de natureza grave. Olha o exemplo. Aqui eu tenho uma placa de parada obrigatória e tenho uma placa abaixo de regulamentação. Quando eu olho do outro lado da via, eu consigo identificar que é uma placa de parada obrigatória também, devido ao seu formato octogonal. E embaixo, que placa é essa?
Pode ser qualquer uma das demais placas de regulamentação. Por isso que a placa de parada obrigatória, ela tem 8 lados. Uma dica para vocês, não é uma regra. Quando vocês chegarem em um cruzamento ou interseção, que tiver parada obrigatória do lado contrário e não tiver parada obrigatória para vocês, e não tiver nenhuma outra placa para vocês, vocês vão entender que há parada obrigatória para vocês também, porque arrancaram a placa. Agora imaginem que tem aqui a placa de proibido fazer a conversão, tem a placa de parada obrigatória para o outro, mas para você não tem. Então é só para o outro que é a parada obrigatória mesmo. Tá bom? Ocorre muito isso aqui em Montes Claros. Tem placa de parada obrigatória de um lado, do outro lado não tem e não tem nenhuma outra placa. Pode ser que aconteceu que arrancaram a placa. Agora tem uma placa qualquer para mim e do outro lado tem uma placa de parada obrigatória. Se tem uma placa qualquer para mim e tem do outro lado parada obrigatória, é porque não arrancaram. Então a preferência, ela é minha, tá? Então temos que ficar atento quanto à sinalização. Dúvidas quanto à placa de dar preferência e parada obrigatória? Essas duas plaquinhas, as pessoas elas estão pensando que ela está escrito assim hoje aqui no Brasil, ó, com exclamação. Não pare, porque os últimos acidentes que têm acontecido aqui, esses acidentes são em cruzamentos com sinalização, porque as pessoas estão desrespeitando essa sinalização e está causando esses acidentes. Então, placa de parada obrigatória é para parar mesmo. Diante da placa R1, parada obrigatória, o condutor deve mobilizar o veículo, olhar bem os dois lados antes de prosseguir na via. Se vocês não querem virar estatística de acidente de trânsito, chega, imobiliza o veículo, olha os dois lados e depois arranca e vai embora. Nessa rua, para vocês que vão tirar a carteira, se vocês avançarem essa plaquinha, vocês vão virar estatística também de alunos reprovados. Se você chega devagarzinho, olha para um lado, olha para o outro, coloca a primeira e devagarzinho passa por essa placa, devagarzinho você perde sua habilitação. Essa placa tem que parar mesmo, tá? Na prova, quando cai essa placa, pode ser que caia assim, ó, identifique corretamente o código, a placa referente ao código R1. A alternativa A está pare. Se você marcar pare, está errado. O nome correto dessa placa é parada obrigatória, tá? Então temos que ficar bastante atentos quanto ao significado. Pode ser que caia. O que você deve fazer diante da placa X? Ou identifique corretamente ou qual o nome correto da placa X. A gente tem que entender o que a questão está me pedindo para a partir daí marcar a alternativa correta. Tranquilo? Olha a placa de dar preferência aí, ó. Também com seus 3 lados. Esta é a placa que regulamenta preferência. Essa foi boa. Essa é a placa que regulamenta a velocidade. Preferência nós já falamos, né? Parada obrigatória e der a preferência. Diante dessa placa, eu tenho a permissão de andar até o limite estipulado na via. E eu tenho ainda a proibição de avançar acima da velocidade estipulada na via e tenho ainda a proibição de andar a menos de metade do que está estipulado na via, na placa. Então, a velocidade máxima é o que está estipulado na via e a velocidade mínima não pode ser inferior à metade da máxima para a via, ou seja, à metade do que está na placa, com exceções devidamente justificáveis.
salvos por motivo de força maior. Em algumas situações, nós vamos encontrar dessa forma a sinalização: veículos leves, uma certa velocidade, e veículos pesados, outra velocidade. Aí você vai andar de acordo com o tipo de veículo que você vai estar conduzindo, tá bom? Eu vou andar com a velocidade estipulada na placa até que apareça uma nova placa regulamentando a nova velocidade. Para o dia a dia, se não aparecer uma nova placa, essa placa vai perder ela vai perder a sua regulamentação e na zona rural, após 15 quilômetros, perde-se essa regulamentação. Ou seja, após 1 quilômetro na via urbana, se não tiver uma nova placa, a via passa a ser não sinalizada quanto à velocidade. E após 15 quilômetros na via rural, a via passa a ser não sinalizada quanto à velocidade. Isso não é questão de prova, isso é só para o dia a dia. Tranquilo quanto à velocidade? Agora nós temos as placas de sentido de circulação. Essa do meio aqui, ela é mão dupla, duplo sentido de circulação. A partir dessa placa, a via que provavelmente era mão única, ela passa a ser mão dupla. Essa aqui, ela regulamenta que temos uma rotatória e que a circulação na rotatória é feita no sentido anti-horário, sentido de circulação na rotatória. E essa aqui, sentido de circulação na via ou na pista. Ela indica qual sentido que eu tenho que transitar naquela via. Em tese, ela não me obriga a virar. Agora, vamos imaginar como nessa situação aqui, ó, ela está em uma interseção em T. A via terminou, está informando que eu tenho que entrar o sentido de circulação da via. Ela me obriga a virar à esquerda, à direita nesse caso. Entenderam? Mas ela não está me obrigando a virar por causa da placa. Ela está me regulamentando qual que é o sentido da via e eu tenho que virar porque terminou a via que eu estou. Nesse outro caso aqui, eu estou em um cruzamento. Eu tenho a opção de seguir em frente, porém eu tenho a plaquinha aqui com o sentido de circulação da via, que está me regulamentando que se eu for virar, eu tenho que virar no lado indicado na placa. Entenderam o que significa sentido de circulação da via ou pista? Essa aqui, quando nós temos aí na diagonal a linha vermelha, é a de proibição, sentido proibido. Diante dessa placa eu não posso seguir no sentido indicado, porque provavelmente eu estarei na contramão. E aqui eu tenho a placa de proibição de conversão, proibido virar à esquerda ou proibido virar à direita. Geralmente é colocado onde a via ela é de mão única, é sentido proibido para onde eu vou virar, ou é proibido fazer a conversão porque prejudica a fluidez do trânsito. Aqui eu tenho a placa de proibição de fazer retorno. Essa placa, proibido retornar, geralmente é colocado naquelas vias que tem um canteiro central e o condutor ele não consegue fazer o retorno sem ter que fazer uma manobra e interferir na fluidez do trânsito. Como por exemplo aqui, ó, temos a placa aqui de proibido retornar. O condutor ele não consegue fazer o retorno certinho aqui, ó. Ele imobiliza o veículo, tem que fazer uma marcha ré e depois faz o retorno. Então isso acaba interferindo na fluidez do trânsito. Por isso, ou esse é um dos motivos que proíbe-se fazer o retorno. Aqui temos as placas de movimento de circulação obrigatório.
Essa aqui, passagem obrigatória, regulamenta que existe um obstáculo na via e que eu tenho que passar obrigatoriamente pelo lado indicado na placa. E essa aqui, siga em frente. Eu sou obrigado a continuar em frente na via em que eu estou. Eu não posso fazer conversão à direita, à esquerda ou entrar em outra via. Olha o exemplo aqui, de passagem obrigatória. Geralmente tem algum tipo de obstáculo, como por exemplo, no caso aí do viaduto. E aqui tem as placas que obrigam a fazer a conversão. Vire à esquerda e vire à direita. Essas placas, elas podem estar em apenas uma seção da via, em um trecho da via, me obrigando a entrar à esquerda quando eu estou em uma faixa de trânsito exclusiva. Exemplo. Eu tenho uma via com várias faixas de trânsito. Porém, para quem vai estar na faixa de trânsito aqui à esquerda, é obrigado a virar à esquerda. Como ocorre aqui no cruzamento do Superquilo. Quem está na faixa de trânsito à esquerda, obrigatoriamente tem que entrar à esquerda. Ou, às vezes, tem a plaquinha aqui, vire à direita. Eu sou obrigado a virar à direita. Ou quando termina a via que eu vou entrar, que eu vou continuar, ela é contramão, eu só tenho a opção de entrar para o lado indicado na placa. Olha o exemplo aqui, Para quem está nessa faixa de trânsito, obrigatoriamente tem que virar à esquerda. Os demais podem seguir em frente ou entrar à direita. Essa placa aqui, siga em frente ou à esquerda, regulamenta que o condutor ele pode ou seguir em frente ou entrar para o lado indicado na placa, à esquerda ou à direita. Tem duas opções para se fazer. Controle de faixas de tráfego. Essa primeira, ela é uma das mais importantes que a gente encontra em uma rodovia. Proibido ultrapassar. Diante dessa placa, a ultrapassagem é proibida e existe um risco iminente de acidentes. Sempre que houver essa placa, nós vamos encontrar na via uma linha contínua proibindo a ultrapassagem junto com a placa. A sinalização horizontal e a vertical, elas sempre vão trabalhar em conjunto neste caso. Então, onde é proibido ultrapassar, nós vamos ter a linha contínua. Essa placa, ela vai ter validade até o momento em que a marcação na pista lá na frente, a linha vai ser contínua e lá na frente a linha vai ser pontilhada. A partir do momento em que a marcação na pista for pontilhada e que permite ultrapassagem, essa placa vai ser cancelada a sua proibição, tá? Mas diante dessa placa, pelo amor de Deus, não ultrapassem, mesmo que esteja super livre a via, porque se foi colocado ali é porque foi comprovado que existe um risco à segurança. Essa plaquinha do meio, ela regulamenta que todos os veículos automotores, incluindo motos, são obrigados a manter a direita. Conserve-se à direita. Regulamenta que todos os veículos automotores mantenham-se à direita da via. Diferente da terceira plaquinha aqui, que regulamenta que ônibus, caminhões e veículos de grande porte é que devem manter-se à direita. Automóveis, caminhonetes, caminhonetas, motocicletas e veículos de pequeno porte podem manter na faixa da esquerda. Pode ser que ela venha com a informação complementar. Informação complementar é tudo isso aqui, qualquer legenda que possa aparecer junto na placa. Aqui nós temos as placas que proíbem mudar de faixa de trânsito.
A. Proibido mudar de faixa ou pista da esquerda para a direita. E B. Da direita para a esquerda. Aqui que eu conheço, só tem indo para São Paulo, lá depois de Belo Horizonte, na Fernão Dias. O local que eu conheço, mais próximo que eu encontro essas placas aqui, vai ser lá. Se eu estou de um lado da via, eu não posso mudar para o outro, de acordo com o que vai estar na placa. Aqui eu tenho a restrição de veículos por espécie e categoria. Essa primeira proíbe veículos de carga ou trânsito de caminhões. Nenhum veículo de carga ou nenhum caminhão pode transitar nesse trecho da via. Essa aqui, ela proíbe o trânsito de qualquer veículo automotor. O desenho do carro, ela simboliza qualquer veículo automotor, incluindo as motos. Nenhum veículo automotor pode transitar no trecho ou na via sinalizada pela placa. Aqui eu tenho a proibição de veículos de tração animal ou de bicicletas. Olha que interessante. Na Avenida Mestra Fininha, indo para o centro, nós temos aqui a placa falando que caminhões acima de 4 toneladas ou veículos de tração animal não podem transitar nessa avenida. Só que quase ninguém enxerga essa placa, porque a gente pode observar que tem caminhão transitando lá e tem carroças e charretes também transitando nessa via. Temos a proibição de tratores e maquinário agrícola, e essa plaquinha aqui, geralmente ela é colocada em passarelas. Proibido o trânsito de motocicletas, motonetas e ciclomotores. Diante dessa placa, nenhum tipo desses veículos pode transitar na via. E se eu desmontar da moto, eu posso transitar? Eu viro pedestre? Não, eu continuo como condutor. O motociclista só se torna pedestre se a moto estiver apresentando um problema mecânico ou se for um motivo de força maior. Pneu furou, corrente caiu, teve um defeito mecânico, aí ele vira pedestre. Nesse caso, ele vai poder empurrar a moto pelo local que é proibido. Proibido o trânsito de ônibus e proibido o trânsito de carros de mão. Essas placas aqui a gente bate o olho e consegue identificar o que é que significa, né? Aqui eu tenho um exemplo lá do centro. Neste caso aqui, ó, a placa de baixo ela já resolveria. Só que os cidadãos estavam entrando com recurso por estarem sendo autuados ao entrarem nessa via, alegando que motos poderiam transitar diante dessa placa. Aí a MC-Trans, para poder acabar com isso, foi lá e colocou a placa de proibido trânsito de motocicletas. Mas só de baixo já bastava. Agora eu tenho as placas que regulamentam a circulação exclusiva de veículos. Pode ser uma pista ou pode ser uma faixa de trânsito exclusiva para esse veículo. Circulação exclusiva de bicicletas, de ônibus, de caminhões. E modos de operação na via. Proibido acionar buzina ou sinal sonoro. Essa placa geralmente é colocada próximo de hospitais, escolas e locais que não podem fazer barulho. Quando eu cometo infração de trânsito, por buzinar nesse local, eu cometo infração de natureza leve. Essa plaquinha aqui, em especial, ela é a única placa que eu bato o olho e não faço ideia do que significa. Alguém sabe o significado dela? Mas foi porque você leu. Se não fosse, a gente não faz ideia do que significa. Essa placa significa alfândega. Diante da placa, a parada é obrigatória para controle alfandegário. Verificação de documentação, verificar se você não está levando nenhum tipo de contrabando, se a entrada sua é regular no país e por aí vai.
Essa placa aqui, ela é uso obrigatório de correntes. Diante dessa placa, há possibilidade de terreno encharcado, atoleiro ou ocorrência de neve. Fala mais neve. Rio Grande do Sul agora está dando uma nevada lá, né? Dá para ver lá, a gente percebeu que tem lá uma camadinha de neve lá, uma pequena geada que as pessoas falam que é neve lá no Rio Grande do Sul. Longe de ser uma nevasca, né? Mas, como é uma simbologia universal, acaba que engloba a questão de possibilidade de terreno encharcado ou ocorrência de neve. O que ocorre nessa situação? Devido à pista ela não ter pavimentação, quando chove, obrigatoriamente tem que se colocar um tipo de corrente enrolado na roda motriz, que é a roda que recebe a força do motor, e essa roda, ela com essa corrente vai evitar que o veículo derrape ou que atole. Temos aqui as características da via ou dos veículos, o controle das características dos veículos que transitam na via. Essas placas são colocadas para regulamentar os limites e dimensões dos veículos que transitam na via. A altura máxima permitida regulamenta qual que é a altura máxima que o veículo pode ter para poder transitar na via. Inclusive, por causa dessa plaquinha aqui, foi que o caminhão ficou enganchado lá no mês passado e que quase que explodiu o centro todo, né? Na verdade, o caminhão ele tinha menos da altura que estava na placa, só que devido ao comprimento do caminhão, na hora que ele foi passar pelo viaduto, ele de fato ficou enganchado. Largura máxima permitida, indica a largura máxima estipulada para a via, para o veículo transitar na via. A mesma coisa, comprimento máximo permitido. E temos a característica do peso. Peso bruto total máximo permitido. Regulamento peso bruto máximo permitido pelo veículo ou peso máximo permitido por eixo. Vai pesar cada eixo do veículo. O peso do veículo ele vai ser aferido através de balança de pedágio ou através de comparação da nota fiscal e do documento do veículo para verificar se esse veículo está com excesso de peso ou não. E aqui nós temos as placas de estacionamento. Essa plaquinha aqui, ó, a do meio, proibido estacionar. Diante dessa placa é proibido estacionar no trecho regulamentado. A mesma coisa, proibido parar ou estacionar. Proíbe-se a parada e o estacionamento no trecho regulamentado. Essas placas, elas podem vir com as chamadas informações complementares. Embaixo ela pode vir informando qual a condição ou qual o horário que não pode parar ou estacionar. Essa plaquinha aqui de estacionamento regulamentado, ela sempre vai ter uma condição para que você possa estacionar. E você tem que obedecer a essa condição. Olha o exemplo aqui, ó. Idoso, uso obrigatório do cartão. Essa placa de idoso, e eu posso adiantar aqui também para a pessoa com mobilidade reduzida ou deficiente físico, para que eles possam estacionar nessas vagas, o veículo tem que ter uma autorização, que é o cartão. Esse cartão ele tem que ficar no painel visível para fiscalização. Exemplo, lá em casa tem um veículo e esse veículo é usado para uma pessoa idosa ou um deficiente ser levado para qualquer lugar. Então, esse veículo ele vai ter autorização para estacionar nessas vagas. Quando esse veículo ele estaciona, esse cartão ele tem que estar à mostra para fins de fiscalização. O que acontece se eu estacionar nessa vaga e não apresentar o cartão? Infração grave, com multa e remoção do veículo.
Entenderam? Aqui eu tenho a placa de estacionamento rotativo área azul. O área azul funciona da seguinte forma: você pode estacionar o seu veículo desde que você coloque um talão. Esse talão ele é válido pelo tempo que é regulamentado na placa. Para alguns é 1 hora, para outros é 2 horas. Tinha alguns locais que chegava até 5 horas. Deu prazo, você tem que retirar o seu veículo e colocar em outra vaga. Caso contrário, infração de natureza grave, com multa e remoção do veículo. Essa placa de uma não tinha lá. Isso. Olha o exemplo aqui, ó. Proibido moto nesse horário. Então aqui está regulamentando que o área azul ela só vale de 7 da manhã até as 18 horas nos dias úteis e de 7 até as 13 no sábado. Se eu chegar lá às 13 horas no sábado, eu não preciso do talão. Esse talãozinho aqui, ó, é que vai ser preenchido para poder estacionar na vaga da área azul. Eu coloco lá a placa do meu veículo, aí eu marco, hoje são 14 de agosto, agora são 15 horas e 55 minutos, e o ano. E eu deixo no painel do veículo a mostra. Se o horário, igual aqui, ó, máximo 2 horas, eu posso deixar então até as 17 horas e 55 minutos, é 15h57. Então até as 17h55 o meu veículo pode ficar estacionado lá. Deu 17h55, eu tenho que tirar o meu veículo e procurar outra vaga. Entenderam? Fala o que acontece se eu não colocar o talão, ou se eu colocar o talão e não preencher corretamente. Infração grave com multa e é motivo para remover o veículo. Se eu estacionar uma moto nessa vaga, nesses horários, infração grave com multa e remoção do veículo. Entenderam? Essa placa aqui, ela não tem escrito nem início nem término. É porque trata-se de uma placa intermediária. Mas geralmente na placa de estacionamento, ela tem escrito início. A partir daquela placa está iniciando o que está na regulamentação da placa, e tem escrito também término, ou seja, a partir daquela placa não vale mais a regulamentação. Farley, e se não tem nada? É porque é a chamada placa intermediária. Tanto antes quanto após a placa é válida a regulamentação. Entenderam? E aí nós temos a placa de carga e descarga, veículos oficiais, motocicletas, curta duração, manter pisca-alerta ligado, viaturas, veículos oficiais e por aí vai. Tem várias regulamentações dessa placa de estacionamento. Olha o exemplo aí, ó, proibido estacionar, embarque e desembarque. Aqui está escrito início. Lá na frente eu vou ter uma placa término. Aqui é a mesma coisa, ó. A placa de proibido parar e estacionar, ela está terminando. E a placa de estacionamento de motocicletas está iniciando. E aqui tem a proibição de trânsito de pedestres e ciclistas. Proibido o trânsito de pedestres ou proibido o trânsito de ciclistas. Em ambas as placas é proibido transitar ou um ou outro no trecho ou na via regulamentada pela sinalização. Aqui eu tenho a regulamentação de que lado que o pedestre tem que transitar, se é pela esquerda ou pela direita. A mesma coisa se for o ciclista. E tem uma placa que regulamenta de que lado que ciclista e de que lado que pedestre tem que transitar. Um de um lado, outro do outro. O pessoal na Avenida Mestre Fininha, logo ali após a Praça dos Jatobás, nós temos a ciclofaixa e temos o passeio.
E aí o pedestre vai para a ciclofaixa e o ciclista vai para o passeio. E todo mundo reclama. Para resolver isso era só colocar essa placa ali para regulamentar onde o pedestre transita e onde o ciclista transita e começar a criar campanha educativa para cada um respeitar o seu espaço. Mas aí é de acordo com a placa, né? Igual mesmo. Tem que ir de acordo com a placa. Igual mesmo. É esquerda na placa, só que é direita não, já a bicicleta ali, ó. Isso. Aí é de acordo com a placa. Isso. Aqui é uma placa e aqui é outra. Entendeu? Pois aí, é, mas eu falo assim, igual mesmo, na primeira placa ali, a bicicleta está do lado esquerdo. Isso. Mas Aí, é para a bicicleta andar do lado esquerdo? a bicicleta tem que andar à esquerda e o pedestre à direita. Não, ela é de acordo com a placa ali, não? Isso. Igual mesmo na placa. Pode ser que tenha um trecho onde o ciclista vai andar à direita e o pedestre à esquerda. A placa pode regulamentar também. Entendeu? Porque a placa 1 é de um jeito e a placa 2 é de outro. Aqui nós temos a chamada informação complementar. Informação complementar é qualquer símbolo ou legenda que esteja além do símbolo que é regulamentado na placa. Como, por exemplo, início, área de pedestres, a regulamentação da sinalização, se o estacionamento regulamentado é para táxi. Toda essa informação que tem além do símbolo chamamos de informação complementar. Dúvidas?